Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo e ficam gravadas no referido site, à noite e quinta à tarde. E agora estamos colocando-a em nosso canal no YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar teus ensinamentos, teu evangelho que nos deixaste. Permita, Senhor, que a tua paz, que a tua luz, que teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Foi para matar Chico. Era 17 de agosto do ano de 1985. 2h da manhã. E a fila de pessoas parecia não terminar para falar com Chico. Um senhor vem a ele e fala no ouvido. Depois sai dizendo em voz alta: perdoe-me, Chico. Perdoe-me, Chico, perdoe-me, perdoe-me. As pessoas que estavam esperando a sua vez não resistiram à curiosidade e perguntam a Chico: Chico, por que aquele homem lhe pedia perdão tantas vezes? E Chico responde: ele me falou que veio para me matar, mas não teve coragem, pois ele trazia um revólver em sua cintura. Fiquei meio assustado. E o que você falou a ele? Perguntaram as pessoas. E Chico responde: seja feita a vontade de Deus. E continuou atendendo as pessoas, aquela multidão, como se nada tivesse acontecido. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matarás. E quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que, como quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Raca merecerá condenação pelo conselho. E que aquele que lhe disser merecerá condenado ao fogo do inferno. Jesus nos fala esta mensagem. E Kardec, neste capítulo, ele vem a nos dizer, por estas máximas de Jesus, que Jesus fazia brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da doçura, da paciência. Tudo isso ele fazia uma lei. Condena, por conseguinte, a violência,
a cólera e toda a expressão descortês daquele quem possa usar para com seus semelhantes, para com seus irmãos de caminhada. No passado, meus irmãos, nós tínhamos que usar a força bruta, pois a natureza assim nos exigia. Pois nós tínhamos que sobreviver. Nós éramos os homens primitivos. Nos fala o Espírito Plúbio. Ontem o grito de guerra, a destruir e a matar. Hoje, os apelos de paz para nos proteger e nos salvar. Antes, a noção da violência, a produzir escravos e avassalar povos. Hoje, a compreensão é necessária para o respeito ao direito de todos os cidadãos, de todos os indivíduos, sem exceção. Jesus ainda nos fala que aqueles que ainda se mantiverem violentos, nos dias de hoje, neste mundo de provas e expiações, eles não mais poderão ficar neste planeta, nesta terra, porque eles serão despejados. Porque diariamente nós somos todos testados para que nós possamos aferir em que grau está a nossa mansidão, está a nossa passividade. Existem pessoas que defendem a causa dos animais, mas são a favor da pena de morte. Criticam as violências praticadas pelos governos, contudo em seus lares, em suas casas, espancam suas esposas, seus filhos. Há ainda criaturas que dão conselhos de calma, que dão conselhos salutares, mas porém desequilibram-se, tornam-se agressivos quando estão em filas de banco, quando estão no trânsito, no mercado, etc. Para tudo isso, ainda Jesus vem a nos dizer: assim isto será na consumação dos séculos. Virão os anjos, e eles separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, por que existe tanta violência no dia de hoje? Vamos ver na visão espírita. A violência no mundo de hoje, nos dias de hoje, ela tem aumentado assustadoramente, dia após dia. Aí venhamos a nos questionar: por que o mundo de hoje está mais violento que o mundo de ontem, dos nossos avós? A mídia, meus irmãos, a mídia está cada vez mais sensacionalista, agressiva. Ela aproveita o prazer para que todos possam ouvir, que gostam de ouvir a sua televisão, aquelas notícias cada vez mais violentas, como se fossem somente essas notícias que vigessem naquele dia.
para que só isso é o que estivesse acontecendo no mundo. Mas Jesus nos ensinou, orai e vigiai. E a doutrina espírita, ela vem a nos esclarecer que está havendo uma incidência muito grande de reencarnação de espíritos ainda dominados. Espíritos esses que ainda têm um instinto da matança, instinto sem noção da violência, do ódio. Ou seja, eles estão razoavelmente ao bem, mas grandiosamente ao mal. E aí esses espíritos cometem de toda sorte de violência. Que isto é um sentimento sem... Eles fazem atrocidades. Como o que aconteceu nessa madrugada em nossa cidade. Sem remorso, sem sentimento de remorso. E quais as causas para toda essa violência? Será que estamos nos afastando de Deus? O mundo está afastado de Deus? Será que é a falta de uma religião? Ou será que é a separação da ciência e da religião? Eu vos digo que o maior problema da violência que está acontecendo no mundo hoje é a grande falta de espiritualização que nós temos de um para com os outros. É o grande desamor do ser humano. Nós temos ainda que enfrentar a miséria, a crueldade. Tudo isso ainda vem a nós, o egoísmo, o orgulho. São as injustiças que cometemos. Nós temos ainda a grande imperfeição ao fanatismo. Nós temos uma grande desagregação familiar. Porque existe muito ódio na família. Porque nós ainda somos egoístas, nós somos orgulhosos muito. Nós ignoramos o código da conduta. Este código deixado por Jesus em seu evangelho há mais de 2000 anos. Nós estamos com falta de diálogos entre nossos filhos. Está faltando muita compreensão, tolerância. Porque Deus nos trouxe para que nós vivenciamos. Nós somos espíritos imortais na busca da felicidade. Porque nós estamos vendo de outra dimensão. Nós estamos vendo de outras experiências pretéritas, existências pretéritas. E aqui nós estamos pelo aprendizado que nós vamos ter que vivenciar. Do sofrimento que nós vamos ter que enfrentar para podermos aprender a nos amar. Porque o sofrimento é a dor que nos ensina a nós nos amarmos uns aos outros. E principalmente nos dedicarmos ao trabalho do amor, ao trabalho da caridade, para buscarmos a paz. O mundo está urgentemente precisando de paz. Nós estamos precisando muito do amor. Dados ao mal, à violência, esses não estarão mais podendo voltar a reencarnar.
de Edivaldo Franco, em seu livro A Grande Regeneração Planetária. Era a lei da justiça. Mas nós temos sim que lutar. Nós temos que vivenciar, como eu vos disse, orar. A paz, o diálogo. Por que que os jovens estão violentos hoje? Eu falava com o irmão antes de eu vir para cá. Por causa do diálogo dentro dos seus lares. Os pais estão deixando os seus filhos saírem mundo afora, porque não compreendem-os, porque não ensinam-os. E lá no mundo lá fora está o traficante. Precisamos urgentemente amá-los como eles devem de ser amados. Compreendê-los, se eles erram, não coloque, não expulse da sua casa, mas busque acertar, busque a compreensão a eles, para que depois, em um futuro, não venha chorar lágrimas pelos acontecimentos. Isto é que nós precisamos fazer para esse mundo de hoje, para esses jovens, para eles prosperarem, para eles buscarem uma luz que eles tanto necessitam para evoluírem nesse mundo, nesse planeta, sem violência. Ainda Joana de Ângeles ainda nos diz que o violento deve ser examinado como uma pessoa doente, perturbada. Ele está perturbado em si mesmo, ele está precisando de ajuda. Porque ele está em um latente processo de agravamento, não obstante, mas ele merece tratamento. E o tratamento que ele merece é carinho, atenção, é compreensão. A doutrina espírita, ela oferece uma solução para essa grande violência que estamos enfrentando nos dias de hoje, que aumenta dia após dia no mundo. Precisamos urgentemente nós nos educarmos moralmente, nos transformarmos em um homem novo, tirando essas mazelas que ainda trazemos dentro de nós, mazelas do passado, que habita dentro de nós. O orgulho, principalmente o ódio, a mágoa. Tudo isso aí, meus irmãos, nos torna violentos, porque aquela mágoa que ela se encadeia, ela faz morada dentro de nós e vai nos destruindo por dentro. São milhares e milhares de irmãos nossos que estão nos hospitais hoje, porque não conseguiram superar o ódio, não conseguiram tirar a mágoa. E tudo isso se transforma em doença.
E é preciso urgentemente nos livrarmos disso. Fazendo com que tudo isso, quando nós tirarmos de dentro de nós seremos uma sociedade mais justa, nós seremos mais altruístas, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, quando ele entregou os 10 mandamentos a Moisés. Divaldo nos traz uma mensagem desta violência para que nós possamos assistir. Conversando com o Divaldo Franco está no ar com muita informação para você. Ela existe no mundo inteiro, em cada lugar de uma forma diferente. Dentro de casa, no trabalho, nas escolas e nas ruas. Estou falando da violência. Este é o tema do programa de hoje. Acompanhe a entrevista. Divaldo, a violência tem aumentado muito no mundo. Não só nas guerras, como nos lares, nos ambientes de trabalho, no trânsito, até mesmo nos ambientes religiosos existe a violência. O que está acontecendo com a humanidade? Vivemos o momento da grande transição. Quando compulsamos o Evangelho de Jesus, particularmente em Marcos, número 13, 1:33, observamos que o sermão profético do Mestre Inolvidável refere-se a esses momentos de turbulência porque todos estamos passando. O egrégio codificado do Espiritismo, por sua vez, fazendo uma análise da progressão dos mundos, refere-se que a Terra, na condição de mundo de provas e expiações, iria transformar-se no mundo de regeneração. E essas transformações, lamentavelmente, são feitas através do sofrimento. Do ponto de vista psicológico, em experiência de laboratório, à medida que diminui o espaço, o indivíduo fica mais agressivo. Hoje, nas grandes urbes, por causa da superpopulação, a agressividade é um mecanismo de defesa. O indivíduo agride com medo de ser agredido. Ademais, penso que a chegada de espíritos que se encontravam retidos nas regiões dolorosas, muito primitivos, como as tribos normandas, os godos, visigodos, os hunos, que varreram a Europa várias vezes, disseminando a destruição, estão tendo agora ensejo de recuperar-se. E para nós constitui um grande desafio demonstrar a excelência do nosso postulado de amor diante dessas almas ensandecidas. Mas isto não quer dizer que estejamos de acordo com a violência. Por outro lado, o egoísmo dos indivíduos e de algumas nações vem gerando esse transtorno no comportamento generalizado. Por sua vez, o próprio planeta experimenta convulsões. Acreditamos que a convulsão pior é da mente do ser humano, que graças aos seus interesses imediatistas, às suas conveniências econômicas, de tudo se utiliza para poder ganhar mais em uma ânsia incontida de poder, que a morte termina por interromper. Então gera situações na psicosfera do planeta e como estão ainda acalmando-se, equilibrando-se as camadas tectônicas, nós temos sido vítimas de erupções vulcânicas, de tsunamis e de outros fenômenos mesológicos. Tudo isto soma para que a civilização do porvir seja mais tranquila, mas nos cabe a todos nós uma atitude de não violência, não revidar o mal pelo mal, disseminar os valores éticos, esforçarmos-nos por demonstrar que a verdadeira felicidade está na paz interior. E somente se experimenta paz quando se pensa corretamente, quando se fala com correção, quando se age corretamente, como ensinava Siddhartha Gautama, o inesquecível Buda. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo é um dos grandes antídotos à violência. Aquele que o conhece sabe
que terá que se modificar interiormente se quiser ser feliz. Marcos Prisco, em Luzes do Alvorecer, ele psicografou na psicografia de Divaldo Franco, ele nos diz que somente quem ama e se reveste de bondade pode resistir aos conflitos, aos desafios perturbadores da sociedade agressiva que prefere ignorar o bem, que é a que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito, meus irmãos, que somente quando o homem aprender a amar o próximo como a si mesmo, quando o homem aprender e perceber que fora da caridade não há salvação, é aí que nós conseguiremos implantar a paz que tanto almejamos primeiro em nossos corações e depois em toda a humanidade. Ainda Divaldo Franco nos diz que nunca houve tanto amor na terra como está havendo hoje. Embora nós optamos para ao contrário. Jamais na terra tanto se preocuparam com tantos outros como agora. Assim, meus irmãos, confiemos no amor, amando-nos a todos uns aos outros instintivamente, mesmo aqueles que por prazer, aquele prazer mórbido, ainda estão vitimados pelas suas paixões. Pois eles são nossos irmãos necessitados. Mas não podemos revidar. Espalhemos a eles amor, a simpatia, o otimismo e a esperança, para que com isso iremos fazer deles a uma terapia. Todos eles buscarão a regeneração. Vale a pena, meus irmãos, confiarmos no bem e vivê-lo conforme a doutrina espírita nos ensina e nos fala. Fora da caridade não há salvação. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Orai e vigiai, nos recomendou Jesus. Façamos isso, para modificarmos este mundo violento, para colocarmos nos corações dos homens a misericórdia divina, a mansidão, a paciência, a tolerância, a resignação e principalmente o perdão. Pensemos nisso, que assim seja. E novamente, eu venho a vos convidar para elevar vosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração, fazermos nossas irradiações, fazer nossos pedidos. Senhor nosso Deus, nesse momento que aqui estamos, te rogamos, ó Pai, paz a este mundo violento, amor aos corações dos homens, misericórdia
aqueles que ainda não puderam compreender os teus ensinamentos. Mas te pedimos também por nossos irmãos que encontram-se nos hospitais, com suas dores, com suas doenças, que tu possa, Senhor, direcionar a eles o alívio, o remédio para a sua recuperação, o retorno aos seus lares. Pelas famílias que encontram-se em conflitos, em desavenças, permita, Senhor, que a paz, o amor os unam novamente para darem prosseguimento na sua jornada terrena. Por aqueles nossos irmãos que encontram-se nos presídios, nossos jovens, resgatando seus erros, suas falhas, que o perdão, que a resignação esteja em seus corações dos seus familiares. Te pedimos por todos aqueles que nesse momento o nosso pensamento está direcionado a eles, aonde eles estiverem. Abençoa-o, Senhor. Aqueles nossos irmãos que não puderam fazer presente nesta noite. Te pedimos também pelos nossos familiares, que eles recebam o teu amparo. Te pedimos pelos nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual. Misericórdia a eles, Senhor. Te pedimos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que eles possam amenizar estes conflitos que estão acontecendo entre eles, entre o nosso Brasil. Estas catástrofes que eles ainda contêm dentro de si, a posse do ouro, para que eles voltem-se ao Evangelho de Jesus, para que o Brasil busque a prosperidade, a evolução, e para que o nosso anjo Ismael, protetor desta nação, abençoe-nos, para que não haja mais violência, para que haja mais amor. Fluidifica os líquidos que aqui encontram-se, e que possamos sair daqui amparados e protegidos de retorno aos nossos lares. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo